Seria o HGRU o melhor fundo da bolsa? Olá, nano investidores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar um pouquinho desse fundo de tijolo, HGRU. Um gigante que, sim, consegue entregar muito resultado, como a gente vai ver, e que, na minha concepção, acaba sendo um dos melhores fundos para você ter o seu dinheiro alocado. Vamos lá. Hoje, ele se encontra no patamar de R$ 119,40, com um dividend yield anual de quase 10%, um P sobre VP de 0,94, ou seja, ele está um pouquinho descontado, ele está um pouquinho abaixo do seu valor ideal, e uma liquidez média diária excelente, de 4.250.000. A sua rentabilidade nos últimos 5 anos, considerando os dividendos reinvestidos, estaria ali na casa dos 64% de valorização. Ou seja, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 1.641. O ponto é, aquilo que a gente tem que olhar é a rentabilidade real, ou seja, descontada a inflação do período. E aí, o HGRU ele também dá show, né? Quase 19% aí de valorização, já descontado a inflação, tudo isso, lógico, considerando o reinvestimento dos seus dividendos. Nos últimos 2 anos, uma valorização de 13%. No último ano aí que ele está, né, que ele tá um pouco mais baixo, por conta ali de a partir de outubro, de setembro, alguns fundos ali que acabaram caindo bastante. Porém, a gente já vê aí que nos últimos 3 meses, no último mês, o fundo ele está sim recuperando. Aqui nós conseguimos comparar o HGRU com os principais índices, IFIX, CDI, e eu também vou pôr o IPCA aqui nessa briga. E a gente vê, né, que nos últimos 5 anos aí o HGRU ele teve aquela valorização de 64%, enquanto o CDI teria crescido ali quase 54%, o IPCA quase 36% e o IFIX 30%. Nos últimos 2 anos só é que o HGRU ele está perdendo atualmente, porém até outubro ele estava por cima. Com relação aos dividendos, nós conseguimos observar que a partir de abril de 2020, o fundo ele vinha pagando ali 68 centavos por cota. Isso, lógico, pandemia, tudo certo. Porém, nós conseguimos observar que o fundo ele veio crescendo de maneira gradual, de maneira gradativa. Tanto é que hoje ele tem pago em média 90 centavos por cota. Isso sem contar esses balões que o fundo ele paga. Do que são esses balões aqui? De resultados acumulados. São balões referentes a parcelas que entram dos imóveis que o fundo acaba vendendo. Então, além de ter essa recorrência, além de ter esse crescimento recorrente, o fundo ele consegue entregar também uma boa rentabilidade, entregando aí quase R$ 12 nos últimos 12 meses. Com relação à diversificação do fundo, nós conseguimos observar que o quê? Olha só isso daqui: 59 imóveis em São Paulo, 16 aqui no Paraná, 11 em Minas, 3 no Mato Grosso, 3 no Rio, 3 na Bahia, um em Santa Catarina, um em Rondônia, um no Acre, um no Maranhão, um no Pará, Ceará, Alagoas, Tocantins, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraíba. Olha só a diversificação regional que esse fundo tem, a diversificação que esse fundo tem, que traz uma segurança muito grande para o fundo hoje. Isso porque, se acontecer algum problema com o fundo de Tocantins, tudo bem, é um problema, é um déficit, porém, quando comparado com o todo, com toda a pizza, não vai afetar nos nossos rendimentos. Aqui agora mergulhando no relatório gerencial referente ao mês de março de 2025, nós temos o quê? A cota de mercado praticamente não alterou, certo? Hoje está em 119,40. Em março, quando eles finalizaram aqui o balanço, estava em 119,75. A cota patrimonial do fundo está em 127,14, então a gente vê que realmente está bem próxima da outra. O valor de mercado está em quase 3 bilhões, número de cotistas quase 220 milhões, quase 220 mil, perdão. O rendimento, 90 centavos por cota. Dividend yield, 9,2%. Alavancagem baixíssima. E isso daqui me deixa muito feliz. Caramba, quem sabe faz ao vivo. Alavancagem baixíssima de 6,2%. Vacância física e financeira também mínimas, 0,8% e 0,7%. Aqui a gente tem o resultado do fundo referente ao mês de março. A receita total do fundo referente ao mês de março ficou em 26 milhões e 200 mil, daria ali R$ 1,13 por cota, levando a um resultado líquido de 21 milhões e 300 mil, 92 centavos por cota. Aí nós conseguimos observar o quê? Que o fundo ele distribuiu 90 centavos, ou seja, o fundo tem ainda de resultado acumulado 2 centavos por cota. E isso muito me atrai, porque mostra que o fundo ele tem sim uma preocupação em trazer a recorrência de pagamentos aos seus cotistas.
Aqui, referente também ao mês de março, o fundo ele recebeu a última parcela referente à venda de um dos seus ativos. Caramba, de novo. Vou pegar esse daqui para facilitar. Referente à venda de um de seus ativos, né, que gerou ali um lucro de pouco mais ali de 1.400.000, seriam 6 centavos por cota, e total de quase 16 milhões, que daria ali quase 70 centavos por cota. Como a gente está tratando de um fundo de renda, eu não gosto de olhar esses dois rendimentos aqui, ó. Rendimentos imobiliários, mobiliários, melhor dizendo, ou qualquer outro. Isso por quê? Porque o fundo, ele é um fundo que ele se preocupa com o quê? Com aluguéis. Então, se ele se preocupa com aluguéis, eu tenho que olhar aquilo que acaba sendo o investimento principal do fundo. Então, nós vemos que o quê? No mês de março, o fundo ele recebeu 22 milhões de reais. Recebeu mais do que referente ao mês de fevereiro. Maravilha. Obtendo assim, então, uma receita total de 26 milhões 160 mil. Essas despesas financeiras aqui, basicamente são o quê? São os CRIs. É a alavancagem do fundo, né? CRIs, melhor dizendo, não os CRIs, né? Despesas mobiliárias, água, luz, IPTU. Isso daqui são aquelas despesas recorrentes que o fundo acaba tendo para manutenção dos seus imóveis. E essas despesas operacionais, taxas administrativas, simplificando. Eu acho, na minha concepção, o fundo ele poderia dar uma melhorada nessa taxa aqui. Essa taxa que ela está comendo mais de 10% da receita total de locação do fundo. Então, isso realmente é algo que não me atrai. Porém, a despesa total do fundo era uma despesa até que ok, né? Veja, o fundo ele lucrou aí só de aluguel 22 milhões e teve quase 5 milhões. Então, também tá bem comedido aí. De resultado, o fundo obteve aí os seus 21 milhões. Algo que eu acho que o fundo poderia trazer seria trazer isso daqui por cota, certo? Não trazer só ali naquele cabeçalho, mas trazer aqui 92 centavos por cota, distribuído 90 centavos por cota, para que a gente conseguisse ter realmente um parâmetro referente a quanto que o fundo está recebendo e quanto que o fundo está entregando. Aqui, referente àquela situação que nós havíamos comentado, sobre a situação de caixa do fundo. Vejamos aqui, ó, o fundo ele vem crescendo 85, 85 e 25, um daqueles balões, né? Retorna para 85. A partir de outubro do ano passado, passou a pagar 90. A partir de outubro do ano passado, passou a pagar 90. 90, 90, 1,90, mais um balão, 90, 90, 90. E a gente vê que o quê? O fundo, ele sempre se preocupou em ter um bom valor guardado. Nós vemos alguns fundos que os seus rendimentos acumulados, eles são de 6 centavos por cota, 7, 10 centavos por cota. Veja que aqui o fundo ele tem mais de um mês de reserva. Se no mês que vem der alguma pane no fundo, acontecer de, né, alguma coisa impossível, o fundo ele ainda vai ter como pagar a gente pelo menos mais um mesinho esses mesmos 90 centavos. E isso me deixa muito feliz porque isso me remete a uma segurança. Segurança em alguns fundos é aquilo que eu busco, são os fundos de ancoragem, né, que a gente chama, fundos que a gente sabe não que tendem a não nos entregar um rendimento extraordinário quando comparado a outros fundos, como por exemplo fundos um Rura 11 ou de repente algum outro agro ou de repente algum outro FII de papel, mas é um fundo que ele não vai nos onerar e que dificilmente ele vai nos dar algum tipo de prejuízo. Aqui nós vemos a questão da distribuição geográfica do fundo, né? Olha só esse mapa aqui. Meu Deus, coisa maravilhosa. Praticamente 50% da sua concentração ela está em São Paulo. Isso daqui de maneira alguma é ruim, porque a gente sabe, né? É em São Paulo que o dinheiro do Brasil acaba girando. Aqui nós vemos uma questão de vencimento de contrato. Em 2025, não é para ter contrato vencido, então não é para sair inquilino. No ano que vem, tem uma previsibilidade de 5% de contratos finalizados. Ou seja, já a partir desse ano, a gestão pode começar a buscar ou o quê? Ou novos inquilinos, ou mesmo renovação. A gestão aí vai ter pelo menos 8 meses para conseguir remediar essas saídas, para conseguir renegociar, para fazer com que o fundo ele não aumente a sua vacância. Em 2027, mesma situação de 2025, não tem previsibilidade de contrato finalizado. Em 2028, praticamente a mesma situação de 2026, ou seja, vai finalizar ali um pouquinho de contrato, isso daí acaba dando uma tranquilidade para o fundo poder buscar renovação, de repente poder buscar novos inquilinos, e 88% dos seus contratos vão finalizar para lá de 2029. Então, segurança o fundo tem. Outra situação que muito me agrada nesse fundo: 88% dos seus contratos são contratos atípicos. Isso significa o quê?
Se o inquilino quiser sair, tudo bem, ele pode sair. Bom voyage, vai com Deus, mas tem que deixar dinheiro na mesa. Tem que deixar muito dinheiro na mesa. Por quê? Vamos supor que o inquilino lá de 2029 ele queira sair. Tudo bem, ele pode sair, mas ele vai ter que pagar a integralidade dos aluguéis, mais multa. Ou seja, para nós que somos cotistas do fundo, isso aqui é maravilhoso, porque traz uma segurança muito grande para nós, sendo que somente 17% desses contratos aqui eles são contratos típicos, ou seja, a questão dos aluguéis e da multa acaba sendo muito mais proporcional ao tempo que acabaria restando do contrato. Então, em decorrência disso daqui, não tem problema que o fundo ele tem uma alta exposição ao Carrefour, ao Açaí, a Pernambucanas, não tem problema, porque se qualquer um desses quiser sair, vai ter que deixar dinheiro na mesa. E o fundo ele vai receber dinheiro e ainda vai poder buscar novos inquilinos. Aqui é a questão da previsibilidade da alavancagem do fundo, né? É uma alavancagem já pequena, tende a diminuir. Isso daqui é muito bom porque se o fundo quiser, ele pode fazer novas dívidas para acabar adquirindo um novo imóvel, para acabar melhorando o seu portfólio, para acabar aumentando os rendimentos, né? Então, de fato, a questão da saúde financeira do fundo, ela está excelente, para beira a perfeição. Mais uma vez, a importância da diversificação do fundo. Nós vemos que o quê? Aqui o fundo ele traz todos os seus imóveis, certo? Ele traz todos os seus imóveis. E a maior concentração de PL do fundo está no imóvel em que ele é 100% dono, né? Ele tem 100% de participação do imóvel lá no Rio de Janeiro. E veja, é menos de 5% da receita do fundo. Ou seja, se acontecesse qualquer tipo de problema com esse imóvel aqui, que onerasse 100% a sua receita, o fundo ele não ia quebrar por conta disso. Muito pelo contrário, o fundo ele tem aí vários outros imóveis para acabar suprindo essa situação. E a gente vê que realmente a vacância do fundo ela é baixa, né? Vejamos aqui que só na questão da Dutra, que é um que é um imóvel que ainda está sendo construído, o fundo ele fala aqui um pouquinho acima, né? O imóvel ele ainda está sendo construído, o imóvel ele é construído, ele está sendo construído, mas ele já está com locações. Restam somente 23% de vacância do fundo só. De um imóvel que ainda nem terminado tá. E aqui ainda o fundo ele fala que o projeto ele está atrasado. Se vocês pararem aqui para ler depois, o projeto ele está atrasado. Ou seja, tem um projeto atrasado que o fundo já está recebendo capital por conta disso. Mas e aí, Nano Investidores? O que que vocês acham? Acham que é um bom fundo? Acham que é um fundo caro? Acham que é um fundo que entrega resultado? Acham que é um fundo que acaba sendo muito seguro? Vocês preferem um fundo mais arriscado? Deixem aqui a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal, que ajuda muito, é de graça. E vamos se ajudar. Deus abençoe vocês e até a próxima.